Eu sou o Antônio Carlos Diegues, professor do Instituto de Economia da Unicamp, e vou falar com vocês hoje aqui sobre o tema reoneração da folha de pagamentos e o impacto na dinâmica econômica. Acho que em primeiro momento a gente tem que entender o conceito de oneração. Ele parte de uma perspectiva equivocada de que a taxação sobre os salários causaria determinados ônus aos empregadores. A gente precisa entender que, na verdade, esse sistema é articulado no sentido de prover um estado de bem-estar social para o trabalhador, num regime previdenciário tripartite, em que o trabalhador contribui com uma parte, o Estado contribui com outra parte e o empregador com uma terceira parte. Então, há um tripé que se articula de maneira muito clara para prover o conjunto de instrumentos necessários para a construção do estado de bem-estar social, ou seja, garantir a aposentadoria, o BPC e diversos outros direitos de longo prazo que são conquistas históricas de uma sociedade que busca uma social-democracia. Então, primeiro ponto, precisamos entender o conceito, é a oneração ou não? Segundo ponto, é importante entender o histórico dessas medidas. Elas surgem lá em 2012, 2011, o debate, no contexto em que a economia brasileira passava por um ritmo acelerado de crescimento. E a ideia era, para alguns setores muito específicos, intensivos em mão de obra, protegê-los da concorrência chinesa. Estamos falando de calçados, vestuários, e para outros setores intensivos em mão de obra, mas com a capacidade de gerar empregos com alta remuneração e alto valor agregado, como tecnologias de informação e comunicação, você dá um incentivo maior para o desenvolvimento desses setores no momento de transição para a digitalização. Quando essas medidas vão para o Congresso, na disputa política tradicional, elas são expandidas por um conjunto muito amplo de setores para além da discussão inicial. Então você vai perdendo a caracterização do porquê das medidas. Terceiro ponto, quando a gente olha para essas medidas, quando a gente olha para políticas públicas em geral, elas têm que ser baseadas em evidências. Ou seja, essas medidas implicam determinados gastos fiscais para o Estado. Isso tem que ser avaliado permanentemente, quais são os impactos positivos e negativos, quais são as limitações e como elas têm contribuído para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro, para a melhora do padrão de vida dos trabalhadores, para o aumento da renda, também para o aumento do lucro e do crescimento da economia. E diversos trabalhos têm mostrado que ao longo desse período como um todo, não se observou os efeitos esperados dessas medidas no sentido de aumentar a geração de empregos. De certa forma, a gente tem que entender então algumas limitações dessas medidas de suposta desoneração da folha. Além disso, um quarto ponto, faz-se necessário a gente entender essas medidas dentro de um contexto mais amplo de equilíbrio das contas públicas, ou seja, o dito mercado, permanentemente exige do Estado, do governo, um equilíbrio das contas públicas. Por equilíbrio, na verdade, a gente pode entender uma demanda permanente por redução de gastos, mas na esfera social. Na esfera de prover um benefício ou uma seguridade ao trabalhador. É nesse sentido que você exige um corte de gastos, por um lado, mas por outro lado pressiona para o aumento dos benefícios concedidos às grandes empresas ou ao capital. Então a gente precisa entender esse movimento no contexto mais amplo, de que olha, eu preciso entender como sociedade quais são as minhas escolhas que estão ratificadas na Constituição Federal e quais são os impactos diretos e indiretos para o desenvolvimento econômico, e não apenas para uma parcela dos agentes, que também é importante, mas não é a única e talvez não mais a relevante da economia, que são as empresas. Então a gente precisa entender esse movimento como um todo. E por fim, o quinto ponto, quais seriam os impactos na produção e no preço?
uma constante ameaça de que uma suposta reoneração poderia levar ao aumento de preços de alguns setores e algumas atividades. Pode até ser, talvez, um aumento muito pontual em alguns setores e algumas atividades, mas a gente tem que avaliar as políticas públicas com base nos seus resultados, tem que entender que não faz sentido você subsidiar, de certa forma, políticas que não deram os resultados adequados, e a gente precisa redirecionar esses recursos e recolocar políticas para aumentar a competitividade e eficiência de longo prazo desses setores e assim melhorar a sua contribuição para o desenvolvimento.